Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria imensa poder estar aqui junto com vocês, na alegria de nosso Mestre Jesus. Dizer que é um prazer também poder passar um pouquinho do nosso pequeno mesmo conhecimento, para que nós, possamos refletir acerca de nossas ações, acerca das nossas atitudes no dia a dia. E hoje, meus irmãos, nós trouxemos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis. O que Jesus quis dizer com isso? O que é pedir e o que é obter? Nós pedimos e Jesus nos dá ou não nos dá. Isso é uma questão dele para conosco, correto? Mas será que nós merecemos isso, né? Então, vamos falar um pouquinho das orações. Todo mundo aqui tem o hábito de orar? Vocês oram? Sim, pelo menos 2 vezes por dia. Quando vai dormir e quando você levanta? Tudo bem, ok. Porém, nós podemos estar em constante oração durante o dia também, em todas as nossas atitudes. Mas como é orar? Orar é não nos colocar em evidência. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que nós somos muito pequenos perante Jesus, que veio aqui para nos ensinar, deu a sua vida para nos ensinar, para nos clarear o caminho, que nós somos muito pequenos. E nós temos o hábito, eu me incluo nisso, de pedir muito mais do que agradecer. Certo? E aí nós começamos a pedir, e esquecemos de agradecer. Ai, mas a minha vida está tão difícil. Eu enfrento uma condição tão difícil. Por que eu tenho que agradecer pela essa condição difícil? Aí nós nos perguntamos, como a Teresa falou aqui agora. A doutrina nos explica pingo por pingo das nossas condições que nós estamos. Se nós estamos passando por uma situação um pouco mais difícil neste momento, é porque nós, antes de encarnarmos, nós pedimos essa oportunidade a Jesus aos bons espíritos. Me deixe ir à terra, me deixe resgatar uma prova, uma expiação que eu tenho, me dê essa oportunidade, ó Pai. E o Pai foi lá, muito gentilmente, te deu essa oportunidade. Porque se nós formos analisar, existe uma fila de espíritos gigantesca para encarnar. E nós estamos tendo essa oportunidade. O que nós temos que fazer? Abraçar a oportunidade, por mais difícil que seja. Porque às vezes é uma oportunidade que nós estamos tendo. Então a primeira coisa, não nos colocar em evidência. Nós também devemos orar pela sinceridade das palavras. As palavras não são fórmulas. As palavras não devem ser palavras lindas. Não, nós temos que falar de coração. Nós temos que falar do nosso sentimento para com Jesus. Jesus enxerga dentro dos nossos corações, não pelas palavras, ou pelo português correto, ou pela formalidade. Não, é pela sinceridade. É pela palavra de coração. Nós devemos também, antes de orar, se tiver alguma coisa contra o nosso irmão, perdoar, correto? Mas é aquele perdão de coração também. Não é aquele perdão assim, te perdoo. Tira as costas, mas eu não quero ver nunca mais. Isso não é perdão, né? Então, nós devemos perdoar, porque Jesus nos perdoa diariamente. Jesus nos perdoa a todo momento, em nossas imperfeições. E por que nós não devemos perdoar os nossos irmãos? Antes de nós pedirmos, de nós agradecermos, nós temos algum problema? Perdoa. Perdoai, ó Pai, as minhas imperfeições e me dê muita força para não cometer o mesmo erro. Nós devemos orar com humildade, analisar os nossos defeitos, agradecer mais do que pedir. E nós pedimos muito mais do que agradecemos. Nós já olhamos um pouco para trás, a gente tem a mania
de olhar sempre para frente, mas poucas vezes nós olhamos atrás de nós, para vermos nossos irmãos, às vezes, numa situação mais difícil do que a gente. E olha, não precisa ir longe para isso. Né? Então, mas nós temos o outro nosso irmão que está com uma situação muito melhor. A primeira pergunta que eu faço é: será? Primeira pergunta: será? Nós conhecemos esse nosso irmão na intimidade para saber que ele está melhor que nós? Mas ele possui muito bens, ele é muito rico. Digo mais, hein? A prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Certo? Então, se Deus deu, Deus depois quer prestar contas do que você fez com aquilo que Ele te emprestou. Olha, a eficácia da prece é o seguinte: Deus nos concede coragem, paciência, resignação, duas ideias. É isso? Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Deus não concede milagres sem esforços. Senhor Pai, perdoe as minhas imperfeições, mas eu não perdoo o meu irmão. Mas espera aí, eu estou pedindo perdão a Deus pela minha imperfeição, mas eu não perdoo o meu irmão. Senhor Deus, que eu possa ser curado dessa doença se for do meu merecimento, mas também vou correr atrás de médico, não vou fazer nem nada. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Não é assim, né? O que acontece, pessoal? Deus nos dá. O que a gente tem que pedir na nossa prece? Coragem, paciência, resignação, conhecimento, sabedoria, boas ideias, agradecer por estarmos envolvidos na doutrina espírita, que nos esclarece muitas coisas e que nos deixa muito mais tranquilos no sentido de sabermos o que nós estamos fazendo aqui e agora. Essa é a verdadeira eficácia da prece. Porque muitas vezes nós pedimos e nós não agradecemos. E o que nós pedimos? Nós já paramos para analisar o que nós pedimos a Deus? Eu quero ter um carro melhor. Eu quero ter uma casa melhor. Nós pedimos fé, nós pedimos coragem, nós pedimos resignação para suportar as nossas provas e expiações, que não é fácil. Nós temos que analisar exatamente isso, né? E qual é o benefício da prece? A prece, ela nos conforta tanto. A gente tem que orar sempre, quando a gente vai dormir, pedir a Deus que o nosso espírito possa encontrar bons espíritos, trazer bons conhecimentos, que o nosso corpo físico possa descansar para repor as energias quando a gente acorda, para agradecer por a noite maravilhosa que tivemos. Por mais tumultuada que foi, eu acordei várias vezes e não sei, o som não deixou dormir. Agradece e peça a Deus que ilumine os seus passos, para que esse dia que amanhece, esse sol maravilhoso, possa ser mais um dia muito útil em nossa vida, onde nós vamos estar aproveitando essas 24 horas para trabalhar no bem, trabalhar nos ensinamentos de Jesus. É isso. E durante o dia, no nosso trabalho, na rua, no mercado, na escola, podemos orar. O silêncio é uma prece. Já ouviram essa frase? O silêncio é uma prece. Ore, coloque seus pensamentos a Jesus e peça com fé. Peça com fé, porque pedir com fé é que Jesus vai nos dar. Você pode ter certeza disso. É pedir com muita fé, com muito amor, com muita humildade. A prece, ela é a maior propensão à aceitação dos problemas. É a captação de pensamentos e energias fortalecedores. É a atração dos bons espíritos. Certo? Para quem? Quais são os espíritos que nós atraímos em nossa casa? Quais são os
espíritos que nós atraímos perto de nós. O que nós fazemos? Nós fazemos o bem? Nós fazemos caridade? Nós brigamos, nós discutimos, nós lutamos, nós provocamos pequeno deslize, né? Que seja. Isso nos diz quais são os bons espíritos que vai vir até nós nos acompanhar. A prece, com humildade, de coração, ela vai atrair bons espíritos. E esses bons espíritos vão estar junto conosco, nos empurrando, sabe quando ele vai nos empurrando, pegando aqui nas nossas mãos e falando, vamos, nós estamos aqui. A prece não deve ser feita por indiferença, nem com fórmula banal. Não existe fórmula para a prece. Não existe fórmula para a prece. Existe o Pai Nosso, que é a prece dominical? Sim. Vocês já pararam para pensar nas palavras que diz a prece do Pai Nosso? Depois a gente vai ver. Né? Mas não existe fórmula para a prece. A prece tem que ser sincera, junto dos nossos corações. Se ela tiver fórmula, ela não produz efeito. A prece deve ser feita com fé e com ardor. Quando ela é feita com fé e com ardor, ela produz uma corrente fluídica salutar, uma magnetização mental muito grande. Essa é a ideia da prece. Quando a gente pede, a gente obtém. Essa pergunta tem que ser respondida por nós mesmos. O que nós estamos fazendo para obter o que nós pedimos? Olha a reflexão. Quais as nossas atitudes? Deus nos concede os nossos benefícios que nós pedimos. Mas eu pedi a Deus, que agora tem o prêmio da Mega da Virada, eu preciso ganhar o prêmio da Mega da Virada. Você pediu para Deus? Primeira coisa tem que jogar, né? Se não jogar também, Deus vai fazer o milagre, então. Agora, uma pergunta. Será que se nós ganharmos o prêmio da Mega da Virada, nós saberemos empregar corretamente o dinheiro? Será que nós não seremos abalados por algo que nos vai estragar o nosso caminho? Será? Se for para nós ganharmos, nós vamos ganhar. Ok? Tudo bem. É só não jogar, tudo bem? Se for para nós ganhar, talvez um dia. Mas nós devemos pedir a Deus paz, amor, tranquilidade, né? Pedir o quê? Fé e crer, saúde e crer que nós vamos conseguir, desde que nós fazemos as nossas partes. Olha só, eu até coloquei em branco aqui. Vocês conhecem essa historinha? Um homem perdido no deserto sofre de sede. Deserto, né? Não tem água. Então ele está sofrendo de sede, coitado. Aí ele ora, ele para e ora com muita fé. Certo? Confiança, pedindo o quê? A Deus que indique o quê? O caminho para que leve a água, né? Uma determinada direção, né? Ele não sabe se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, onde ele vai encontrar uma fonte de água. O que acontece? Se ele tiver fé, os bons espíritos vão pegar e vão falar assim para ele: vai intuir, sabe? Vai para a esquerda, vai para a direita, certo? E lá você vai encontrar água. Aí ele vai. E chegando a hora que ele encontrar água, ele sacia a sua sede, graças a Deus. Mas o que ele vai falar? Graças a Deus, obrigado, Pai. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive. Eu sou uma pessoa de sorte. Entendeu? Tá vendo? Ainda bem que eu peguei a esquerda aqui, ó. Ele foi aqui que eu encontrei água. Se eu tivesse pegado a direita, eu não tinha encontrado água. Agora, será que foi isso? Como nós devemos agradecer esse momento que nós encontramos a água? Nós realmente encontramos porque nós somos intuídos pela boa espiritualidade, porque nós pedimos com fé, com esperança, com ardor. E é isso. E quando a gente fala com Deus, olha só, vamos falar com Deus? Para que a prece
algo no coração. É necessário que cada palavra revele uma ideia? Sim. Devemos orar por dever? Não. Por dever não. Por que por dever? Deus nos colocou uma faca no pescoço e disse: você tem que orar. Nós oramos porque nós achamos que a vida é bela e Deus é maravilhoso e a boa espiritualidade nos acompanha e nos deu um monte de oportunidades e nós temos o quê? Que agradecer essas oportunidades. Então, para isso que oramos, não por dever. Correto? A prece do cristão, do espírito, deve ser feita no momento em que o espírito retornou junto da carne e deve levar-se com humildade aos pés da majestade divina. No recolhimento, na solidão, devemos nos encontrar com Deus por meio da prece. Porque ao momento que nós dormimos, nosso corpo físico repousa, nosso espírito está trabalhando, né? Agora, ele vai andar com quem, né? Com quem a gente quiser. Nós já paramos para pensar na prece dominical? Pai nosso que estais nos céus. Vocês já analisaram as suas palavras? O que quer dizer aquilo que Jesus nos ensinou? Essa prece ela é mundial, uma prece que todo mundo faz, uma prece linda, maravilhosa, que veio, uma prece simples, que Jesus nos deixou para quê? Para nos instruirmos, para falar, vamos orar desta forma com muita fé, né? Então, a gente pode dizer aí, a prece dominical, com intenção de alguém, pedir por outro, né? Mas o sentido profundo das suas palavras encerram a maioria das pessoas. As pessoas falam a prece dominical, sem ao menos prestar atenção no que está falando. Vai lá, você está de casa, você volta. É assim? Não. Né? Então vamos lá. Olha que interessante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus. Então, nosso Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome. Muito obrigado ao Pai mais um dia, muito obrigado por você existir, por permitir que eu exista. Muito obrigado por ter trilhado nossos caminhos, muito obrigado pelos ensinamentos que nos deu. Venha a nós o vosso reino, porque o reino de Jesus é o reino maravilhoso, é o reino mais correto que existe. Então, que o reino de Jesus, a paz, a tranquilidade, os ensinamentos de Jesus venham até nós e fiquem conosco, que nós possamos aprender o reino de Jesus. Então venha, ó Pai, o teu reino a mim. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade do Senhor é suprema. A vontade de Deus é maravilhosa. Se for a vontade de Deus que nós devemos passar por um obstáculo, seja ele grande ou pequeno, é porque nós devemos passar por esse obstáculo. E é porque nós temos tido a oportunidade de passar por esse obstáculo. Certo? Se a vontade de Deus seja que eu passe por esse obstáculo com muita fé, com muita tranquilidade, que saia com sucesso, perfeito. Eu estou sanando mais uma dívida que eu tinha. Mas que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, Senhor, eu joguei na Mega, eu pedi para ganhar. Se a vontade do Senhor for o meu bem, que eu ganho. E se eu ganhar, por favor, me instrua a usar o prêmio da maneira correta. Ok? Agora, se eu não ganhar, que eu possa, me conformar, esclarecer, entender, não me revoltar. Como eu não devo me revoltar com as minhas dificuldades? Ter resignação. Ou seja, que a vossa vontade, ó Pai, seja feita aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que o Senhor tem que nos dar? A manutenção, a força, a fé, o amor, a paz, para caminharmos, para desenvolvermos nosso caminho com muito ardor, com muita fé, com muita tranquilidade, para superarmos com fé e com coragem as nossas provas e as nossas expiações. É isso que
nós devemos pedir para Deus. Ah, mas Senhor, mas é tão difícil. É difícil, Senhor, mas o Senhor está comigo. A boa espiritualidade me acompanha, então vamos caminhar juntos. É isso. O pão nosso de cada dia. Me dê essa força. Me dê o sustento material, que eu tenha vontade de correr atrás do sustento material. Me dê o sustento espiritual, para que eu possa cumprir com as provas e expiações, né? Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Todos nós temos dívidas, certo? Uns maiores, outros menores, e nós devemos fazer o quê com as nossas dívidas? Saná-las. Nós temos que perdoar. Perdoar quem? Os nossos irmãos. Por uma palavra indesejada, por uma atitude indesejada, ou alguma coisa do tipo. Então eu peço perdão a Deus, mas eu tenho que perdoar o meu próximo, aquele que me é difícil. Certo? Porque perdoar os amigos é fácil. Perdoar os inimigos não é fácil. Correto? Aquela pessoa que não pensa como nós, está ali, né, cutucando. Por que essa pessoa faz isso comigo? É uma oportunidade que Deus te deu de resgatar as provas lá com ela. Porque senão você vai ter que voltar aqui. Se você quiser voltar e não perdoar, você vai ter que voltar de novo. E mais espetado. Então perdoa, Pai, as nossas dívidas. Mas nós também perdoamos os nossos irmãos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. As sensações são muitas. Então nos dê a força, Pai, para não cair em tentações. Não cair às sugestões dos nossos espíritos. E livra-nos, Pai, do mal, de todo e qualquer tipo de mal, nos dando sustentação, nos dando fé e conhecimento para buscarmos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Desta forma, eu tenho certeza que irei caminhar no caminho que foi realmente designado para mim. O nosso Pai, Senhor Jesus, Ele não deixa nenhuma ovelha ser perdida do rebanho. Ou seja, Ele sempre está ao lado de todos. Agora, se nós quisermos a presença de Jesus, é muito melhor que nós tenhamos essa presença, né? Para nos ajudar. Que assim seja. Ou seja, de tudo que eu pedi para Jesus, de tudo que eu falei com Deus, que dessa forma seja. E que também seja feita a vontade de Deus, não a minha. Porque eu sou imperfeito. Eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei nem o que é o melhor para o meu próximo. Eu acho que o melhor para o próximo é aquilo. Desde que eu olho os ensinamentos de Jesus, estou praticando os ensinamentos de Jesus com o meu próximo, eu acho que eu estou andando no caminho correto. Mas quem sabe o que é melhor para mim é Jesus. Então, seja feita a vossa vontade, assim seja. Então, quando nós formos orar com a prece dominical, que nós possamos pensar todas as palavras, orar a prece dominical com calma, devagar, e a cada palavra, a cada frase que você proferir, analise, repense o significado daquelas suas palavras. Opa! Eu separei algumas questões dos livros dos Espíritos a respeito da prece, né? Então, por exemplo, questão 685, né? A prece é agradável a Deus? Ela é agradável a Deus quando ela é feita do quê? Do coração. Quando ela é feita como uma forma, quando ela é feita como vamos dizer assim, sem fé, quando ela é feita assim por obrigação, ela não é agradável a Deus. A prece é agradável a Deus sim, quando vem lá de dentro,
espírito, do fundo do meu coração, ela é uma prece agradável a Deus, sim, e sempre vai ser. Né? A questão 659, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, assim responder os espíritos, né? Orar a Deus e pensar nele, e se aproximar dele. É só colocar em comunicar com ele, comunicação com ele, né? Pela prece pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas não devemos esquecer que devemos sempre agradecer mais do que pedir, né? Então estaremos sendo ingratos. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Quando a gente ora com fé, quando a gente pede do fundo dos nossos corações, a gente é escutado. Pensa, quando a gente está com medo de alguma coisa, mas a gente tem coragem. Porque eu ouvi uma frase no livro que diz o seguinte: ser corajoso é ir com medo. Pede a sustentação de Jesus. Jesus, eu estou com medo. Bons espíritos, estejam ao meu lado. Me sustente. Vá comigo, que eu vou conseguir. Não desista. Vá. Peça fé. Porque é essa sustentação que a prece nos dá. Quem ora com fervor e confiança é mais forte que as tentações do mal. A pergunta 663: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar as nossas provas e desviar-nos do curso? Nós fazemos prece de coração? Nós, o que pedimos na prece? Nós pedimos na prece conhecimento, nós pedimos fé, nós pedimos orientação. Nós estamos realmente fazendo isso no dia a dia? Nós estamos pegando os ensinamentos de Jesus e tentando caminhar conforme os ensinamentos de Jesus? Se nós estivermos fazendo isso, vocês podem ter certeza que a prece sempre vai nos tornar pessoas melhores. Sabe quando alguém fala uma coisa para você? Chico Xavier falava que o melhor remédio é um remédio chamado água da paz. Você já deve ter escutado isso, né? Água da paz. O que é a água da paz? Põe água na boca e não responde. Se alguém está falando com você, enche a boca de água, tenta falar que você vai dar, mas não engole a água. Certo? Pensarmos. Porque quando a gente sai daquela áurea, daquele estado, daquelas energias, nós estaremos caminhando com sustentação. Os bons espíritos estão ali do nosso lado, nos trilhando o nosso caminho. Isso é importante, pessoal. Pessoal, eu queria, já caminhando para o encerramento, só tocar no assunto com vocês. Eu acho que tem bastante relação com o que nós estamos falando, que é o culto do Evangelho no lar. Todos vocês têm o hábito de fazer o Evangelho no lar? Se vocês não têm, nós vamos entender como funciona e para que serve. Olha só, o culto do Evangelho em família, nós vivemos numa humanidade. Essa humanidade, ela é marcada por problemas, e temos como pegar isso das mais variadas zonas. Problemas com quem? Comigo, com o meu próximo, com o meio em que eu vivo, que nós vivemos. Certo? Todo mundo tem problema. Ok. Mas, se nós perguntarmos qual é a importância do Evangelho para a humanidade? O Evangelho, em nossa evolução espiritual, é como o sol, na sustentação de nossa vida. O sol não nos dá vida, a planta não precisa do sol, nós não precisamos tomar o sol para ter a vitamina D. Então, o Evangelho é como o sol. O estudo do Evangelho é a maneira mais eficiente para se edificar uma humanidade melhor e mais feliz. Sem dúvida nenhuma. E qual é a melhor escola? Qual é a nossa melhor escola? É o lar.
vivemos sozinhos ou não, é o nosso lar. O lar é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação espiritual, que é o quê? O Evangelho de Jesus. Portanto, nós devemos ter o hábito do culto cristão no lar. Que é o culto cristão no lar? Uma reunião semanal da família para estudo do Evangelho e oração em conjunto. É a prática da reunião de família. Em casa, nós temos o hábito do domingo à noite. Nós sentamos numa mesa, cada um lê um trechinho do Evangelho, um pedacinho do livro dos Espíritos, fazemos uma oração, colocamos um copo de água para frutificar, e ali nós fazemos o nosso culto todo domingo, no mesmo horário. Isso é muito, mas muito importante. Certo? Mas vamos lá. Qual é o benefício disso? De eu fazer isso na minha casa? Banho espiritual. Higieniza o ar, a mente, a alma. Olha que interessante. Harmoniza a família e beneficia a vizinhança. Fortalecimento moral nos dá um fortalecimento moral. Por quê? Porque lá no Evangelho nós vamos estudar, nós vamos refletir lições educativas. Nós vamos mudar de comportamento. Nos dá um amparo espiritual. Ajuda os bons espíritos estarão ali, junto conosco. E o afastamento dos espíritos inferiores. E também a harmoniza a convivência no lar, o estreitamento da amizade. Então, todos esses benefícios, hein? Quem pode praticar o culto do Evangelho no lar? Todos os integrantes ou não da família. Ah, mas eu moro sozinho. Qual o problema? Você mora sozinho? Qual é o dia que você vai estudar e orar? Esse dia está orado. Senta na mesa, lê o Evangelho, faz uma prece inicial, uma mensagem, uma prece final, coloca um copo d'água lá e reflita. Você não estará sozinho. Pode ter certeza que você não estará sozinho. Muitos espíritos ali, os bons espíritos trazem os espíritos inferiores para aprenderem junto com você a sua lição, além do que você vai estar aprendendo. Então, todos os integrantes da família podem, não é devem, podem participar. As crianças devem ser estimuladas. Lá em casa, antes que as crianças nasceram, no carrinho, a gente colocava o carrinho do lado da mesa. Hoje eles já fazem prece, hoje eles já leem a mensagem sozinhos, a gente vai atribuindo tarefas. Certo? Adulto que não desejar participar, o que eu devo fazer? Respeite. Convide, não quer participar? Tudo bem. Eu vou ali então no outro quarto, ali na salinha ali, eu vou. Coisa rápida, meia horinha, eu vou ali. Você aguarda um pouquinho? Aguarda. É isso. Qual é a duração? No máximo 30 minutos. Ok? Bom. Vai ter obstáculo. Estou até avisando. Vai ter obstáculo. Vai chegar a visita na hora do Evangelho. Nossa, mas chegou uma visita. Então não vai dar para eu fazer o Evangelho. A visita chegou. E agora? O que eu faço? Convide para o Evangelho. Ah, mas não, eu não quero. Então tá, ó. Eu só vou te pedir uma meia horinha. Você pode ficar aqui, ó, assiste uma televisão, descansa por um pouquinho, me espera um pouquinho, mas eu só vou ali rapidinho e já volto. Aqui é um compromisso que eu tenho semanalmente, né? Então, se por favor você puder me ajudar nesse sentido, ok? As crianças, elas ficam inquietas, né? O que a gente deve fazer? Estimular as crianças para mostrar um ignora, porque a criança vai chamar atenção. Ignora. Se ela fazendo gracinha, então não para. É incrível, a gente começa a fazer o Evangelho, parece que harmoniza, né? Até o cachorro que estava encrencando com outro cachorro, tem sucesso. Né? E devem ser evitados os livros, né? Televisão alta, som. Se a gente puder, mas o meu vizinho não respeita. Ele fica lá pensando, ok. Senta lá e faz a mesma coisa. Ok? Não tem respeito ao seu vizinho, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quer. Ok? Bom, agora só um roteirinho para a gente não se perder. Ó.
Vamos escolher o dia e a hora da semana. Coloca um pouquinho de água para ser fluidificada. Faz uma prece inicial. A gente costuma também pegar um livrinho de mensagem, sabe assim, ó, um livrinho de mensagem, um Chico, alguma coisa. Então, por exemplo, quem está na mesa, um leu a mensagem, aí o mesmo pode fazer a prece inicial, tá? Você faz a prece inicial. Aí, você faz uma leitura do Evangelho. Você pega o Evangelho, você pode fazer, você pode ir seguindo. Cada dia da semana, cada semana, você lê aqui um subcapítulo do Evangelho. Aí coloca aqui, faz uma dobrinha aqui no Evangelho para não se perder, né? Aí depois que você leu, você tenta refletir com os demais que estão ali a leitura. Mas o que Jesus quis dizer com essas palavras aqui? Só isso. Aí faz os comentários já, faz uma prece final, ok? E aí você pega a guia multicada e distribui um pouquinho para cada um. Ou se não coloca. São 4 pessoas, coloca 4 copinhos, um pouquinho de água para cada copo. Ou não põe um copo só e cada um bebe um pouquinho, não tem problema. Observação: não se deve favorecer nenhuma comunicação mediúnica, tá? Durante o Evangelho do Lar. E deixa essas comunicações mediúnicas serem aqui no centro. Ok? Pessoal, e aí, eu vou terminar com uma reflexão. Uma reflexão que eu acho que é muito importante para nós podermos entender, podermos analisar tudo que nós vivemos. O culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa o homem, sem dúvida nenhuma. O homem aperfeiçoado ilumina a família. Olha que interessante. Um homem aperfeiçoado ilumina já a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família conquista entendimento. A comunidade produz trabalho e fraternidade. Irmão, olha os benefícios do Evangelho. Ah, mas eu tenho uma pessoa que mora lá comigo que não quer fazer. Ok, respeite. Próxima semana, fulano, eu vou fazer o Evangelho. Você quer ir? Não, não quero não. Tudo bem. Quem sabe um dia, né? Gente, isso é muito importante. Isso beneficia o lar, beneficia a vizinhança, beneficia a comunidade. Se todo mundo praticar, porque a gente vai entender o que está escrito no Evangelho, a gente vai praticar aquilo que está escrito no Evangelho, mas o que a gente entender naquele dia e hora marcada, nós procuramos praticar, né, aquilo que nós aprendemos, não ficar só no ensinamento ali nas falas. Tudo bem? Desejo a vocês um ótimo domingo, uma ótima semana, um feliz ano novo, com muita responsabilidade, com muita saúde, muita paz e muita tranquilidade a todos vocês.